Bem, sorteado o grupo do Fluminense na Liberta. Não foi de propósito, eu juro. Na Sul-Americana. Sorteado o grupo do Fluminense na Copa Sul-Americana 2022. A gente vai tecer comentários de tudo que já dá pra gente falar. Óbvio, o grupo foi sorteado há poucas horas. Tudo que já dá pra gente falar sobre o grupo do Fluminense na Copa Sul-Americana, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração, estou com as minhas anotações, a gente fez live aqui do sorteio, se você quiser saber a minha reação na hora do grupo do Fluminense, tá salvo aqui, fiz live aqui junto com o Fio, e peço para que você, se você quiser também, deixe seu like aí embaixo e se inscreve aqui no Raiz Tricolor, beleza? Vamos lá. Para quem não está sabendo, o grupo do Fluminense na Copa Sul-Americana é o grupo H. Grupo em que o Fluminense era o pote 4, porque veio dos eliminados da Libertadores. Então o Fluminense estava no pote com os times mais fracos, como por exemplo, General Caballero, do Paraguai, com Cuiabá, com o Everton, do Chile, que também veio da Libertadores, e com Barcelona de Guayaquil, que é um time que tem um ranking top, mas estava lá embaixo também porque também caiu da Libertadores. Bem, e o Fluminense teve o seu grupo sorteado com os seguintes times: Júnior de Barranquilha, já enfrentamos no ano passado, Oriente Petroleiro, da Bolívia, Júnior de Barranquilha, da Colômbia, da cidade de Barranquilha, o Oriente Petroleiro, que é da Bolívia, que não tem altitude, é um dos poucos times bolivianos que não tem altitude, porque ele é de Santa Cruz de la Sierra, por exemplo. Tinha outros bolivianos, como Jorge Wilstermann, por exemplo, era o outro boliviano ali que estava para poder se classificar também, mas ele é de... O Jorge Wilstermann, se eu não estou enganado, é de Cochabamba, que tem 2.500 metros acima do nível do mar. O Oriente Petroleiro, tem muito tricolor errando isso daí, o Oriente Petroleiro não tem altitude, porque ele é de Santa Cruz de la Sierra, que tem 400 metros de altitude, sei lá, menos que Friburgo. O outro time, ou seja, Júnior da Colômbia, Oriente Petroleiro da Bolívia e Unión de Santa Fé da Argentina. Não é o Santa Fé da Colômbia, que a gente pegou na Libertadores ano passado. É o Unión. Unión, o nome do time é Unión. E ele é de Santa Fé, lá na Argentina. E o Fluminense no pote 4. Então assim, vamos lá. A gente fala do grupo. Os jogos do Fluminense ainda não tem a data exata, tá? Mas os jogos serão os seguintes. Fluminense estreia em casa entre o dia 5 e o dia 7 de abril, 5, 6 ou 7 de abril, contra o Oriente Petroleiro. Na segunda rodada, sai para jogar contra o Júnior em Barranquilha, na semana seguinte. Depois tem uma semana de folga, e aí o Fluminense volta a jogar pela Sul-Americana no dia 26, 27 ou 28 de abril, contra o Unión, aqui no Maracanã. E na semana seguinte pega o Júnior também aqui no Maracanã. E depois fecha, tem mais uma semana de folga, depois fecha jogando fora contra o Unión, lá em Santa Fé, e fora na semana seguinte contra o Oriente Petroleiro, lá em Santa Cruz de la Sierra. Ou seja, o Fluminense faz em 4 rodadas, ele faz 3 em casa e fecha com 2 jogos fora de casa. Isso pode ser meio traiçoeiro. Bem, ou seja, dito o grupo, fica sempre aquela pergunta, né? Fácil ou difícil? Vamos lá, minha análise é: o Fluminense pegou o melhor grupo possível para um brasileiro. Lembrando, tem um brasileiro em todos os grupos, menos no grupo A. São 7 brasileiros, eles não podiam cair no mesmo grupo. Eu vou ler aqui rapidinho um grupo que muita gente pode falar bem assim. Eu até estava conversando com a galera lá do 45 Minutos, né, que acompanha o futebol nordestino, e eles estavam falando muito assim: tem o grupo do São Paulo. O grupo do São Paulo é dificílimo. É chato para a Sul-Americana. Jorge Wilstermann, altitude, time bom e altitude. Ayacucho, altitude lá no Peru. E o Everton de Vinha Del Mar. De nome, aqui no Morumbi, o São Paulo deve ganhar os 3. Mas fora de casa vai ter problemas. O grupo do Santos é bom. O Santos é bom. La Calera, Banfield e Universidade Católica de Quito. Tem um joguinho fora ali chato lá em Quito e tal, mas no geral é um grupo até bom. E aí tava muita gente falando sobre o grupo do Ceará, por exemplo, que seria um grupo melhor, mais fácil do que o do Fluminense. Com o Independiente, da Argentina, o La Guaira, da Venezuela, e o General Caballero, lá do Paraguai. Eu discordo que o grupo do Ceará seja melhor do que o do Fluminense. Por quê? Precisa botar o chip na cabeça da
Sul-Americana. E qual que é a grande diferença? Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado do grupo avança. Exatamente. Apenas o primeiro colocado do grupo avança. E o Fluminense tem um grupo com Júnior de Barranquilha, Oriente Petroleiro da Bolívia, União de Santa Fé da Argentina, facilita em relação ao do Ceará. Por que isso? Você pode estar se perguntando. Porque se só um avança, eu até anotei aqui, o grupo do Ceará, por exemplo, parece ser um pouco melhor. Você tem o Independente, que deve dominar ele, mas o grupo não está numa boa fase, mas é o maior time do grupo. E o Ceará provavelmente vai só precisar bater no Laguaira e no General Cabadierro e se classifica, né? Não, porque não passam dois, passa um só. Então o Ceará vai ter que ganhar o Independente. Vai ter que ficar acima do Independente. Na Sul-Americana, passando um só por grupo, ou você é o melhor time do grupo, ou então você tem que estar todo mundo ali no mesmo nível, para poder um ficar tirando ponto do outro, que é o caso do Fluminense. Eu acho o Fluminense superior ao Júnior de Barranquilha, que as equipes colombianas, a gente falou disso aqui no jogo contra o Milionários, e eles mesmos lá na Colômbia falam disso. Eles têm um campeonato muito competitivo entre eles, campeonato de torcida apaixonada e tal, beleza. Mas quando eles saem, o nível do futebol colombiano tá baixo. O Júnior hoje, por exemplo, é o 8º, num campeonato que o Milionários é o líder. Vocês terem noção do momento agora, né? Então, qual que é o cenário? O futebol colombiano em si é de um nível um pouco mais baixo. O Fluminense é superior também ao Oriente Petroleiro. Bolívia sem altitude, você já tem, olha assim, né? De um nível um pouco mais baixo, o futebol boliviano. E, além de, claro, do União de Santa Fé, que é uma equipe pequena. Eu tô comparando o União de Santa Fé ao Chapecoense. Mas você falando o quê, Gabriel? Então é a equipe pequena que a gente vai classificar? Não, a Chapecoense é uma final da Sul-Americana. Mas é uma equipe que vai ter um contexto muito regional. Talvez até seria melhor comparar a um Sport, a uma equipe regional ali. Que vai ser muito difícil jogar fora contra eles, mas não é uma equipe com tanto cacife internacional. O Fluminense é o melhor desses 4 times do grupo. E o grupo em si é equilibrado. Ou seja, muito provavelmente o Santa Fé vai ganhar em casa do Júnior de Barranquilha. O Oriente Petroleiro vai perder fora lá em Barranquilha. Mas na hora que receber o Santa Fé, provavelmente vai fazer um contexto ali que às vezes rola um empate, uma vitória. Então o grupo deve ficar ali meio embolado. Como que se torce na Sul-Americana com um time só passando? Você tem que ganhar seu jogo, qualquer que seja o outro jogo é empate. Torce pra ser empate porque some um ponto. Se alguém ganha, faz 3 pontos. Se empata, um faz um, outro faz outro. Sumiu um ponto. Então, o macete é esse. Torce, o Fluminense ganhou o jogo? Tá tendo Fluminense e Oriente Petroleiro? No Júnior e Santa Fé? Empate. Sempre seja empate. Então, pra mim, o grupo do Fluminense, eu não trocaria o grupo do Fluminense por nenhum grupo de outro brasileiro. Por exemplo, vocês terem noção, o do Internacional tem o 9 de outubro, tem o Guairenha, que devem ser os bônus do grupo. Guairenha do Paraguai, o 9 de outubro é do Equador, mas de Guayaquil não tem altitude. Mas tem o Independente Medellín, que num jogo chato dentro de casa pode tirar ponto do Internacional. Você tem o Atlético Goianiense, então, que tem o Antofagasta, Defensa e Justiça e a LDU. Chatíssimo grupo. Acho que eu falei todos os grupos, né, dos brasileiros. Então eu não trocaria o grupo do Fluminense por nenhum outro brasileiro, não. Já falei a ordem dos jogos, as datas. E agora vem um ponto que pra mim foi o pior esse do Fluminense. Enquanto o Ceará, por exemplo, vai pra Assunção pegar o General Cabadierro, vai pra Venezuela poder pegar o Laguaira, viagem pra Venezuela, pra eles lá é muito mais tranquilo porque tá perto, né? De Fortaleza pra Caracas. Não sei se o Laguaira é de Caracas, mas enfim, tem essa facilidade. E vai voo direto também pra Avejaneda, né, pra Buenos Aires, pra poder pegar o Independente. Por exemplo, tô usando o Ceará como exemplo, mas o Atlético Goianiense é a mesma coisa. Vão pra Quito, vão pra Buenos Aires. A gente aqui, por mais que esteja num polo de voos internacionais, que é o Rio de Janeiro e muito perto de São Paulo, a gente vai ter problemas sérios com logística, tá? Sérios. Por quê? Eu fiz até uma sequência de tweets, que eu vou botar aí na tela pra vocês darem uma olhada, né? E eu poder explicar um pouquinho melhor. Por que eu acho que o Fluminense vai ter problemas sérios com logística? Para começar, para começo de conversa, é importante a gente destacar. Vai fretar voo? A Conmebol não exige mais fretamento de voos. Com isso, o Fluminense fretou o seu voo para poder ir lá para o Paraguai só pelo tempo de espera que teria no aeroporto mesmo. Então, porque seria um tempo muito ruim, teria que sair daqui 4 horas da manhã, isso seria ruim. Então não é obrigatório mais fretar voo.
E considerando que Mário Bittencourt, até botei isso daqui, né? Mário Bittencourt já reclamou de fretar voo na Libertadores com uma cota de, 3 milhões de dólares para 6 jogos, para 3 jogos fora de casa, então imagina na Sul-Americana que é muito menos, né? Dá 1 milhão de dólares para os 3 jogos fora de casa, são 900 mil dólares. Então dificilmente vai ter fretamento. O jogo contra o Júnior de Barranquilha, pra vocês terem noção, olha isso daqui. Deixa eu até tirar um pouquinho do zoom, né? Pra vocês poderem ver. O jogo do Júnior de Barranquilha é, sem dúvida, a pior viagem que a gente vai fazer. Isso por quê? Porque Barranquilha fica muito longe. Fica muito longe, inclusive, se você considerar longe de Bogotá. Fica a 800 quilômetros de Bogotá. Então, e não tem voo direto para Barranquilha daqui do Rio de Janeiro, é óbvio, né? Nem do Brasil. Então, assim, você indo por Bogotá são 10 horinhas, tá? Você pega Rio, Bogotá, Barranquilha, são no mínimo umas 10 horinhas de voo. Se você for pelo Panamá, que é São Paulo, Panamá, acho que tem Rio, Panamá também, para Barranquilha, 13 horinhas de voo. Ou seja, é uma viagem extremamente desgastante e longa. É papo do Fluminense na segunda, voltar na quinta, se o jogo for na quarta-feira, e perder o treino da sexta também. Então, sem dúvida, pra vocês terem a noção da distância, ó. Aqui é Bogotá, aqui é Barranquilha, aqui é o Rio de Janeiro. É muito longe a viagem para Barranquilha, se o Fluminense deveria fretar esse voo. Não sei se vai pela questão financeira. O União de Santa Fé tem um outro problema, que é aí pra Argentina é mole, né? Argentina, voos indireto aqui, não sei o que, do Rio. Mas olha a distância do aeroporto, do Aeroparque, né? Lá em Buenos Aires, pro estádio 15 de abril, que é o do Santa Fé, o do União de Santa Fé. São 5 horinhas de carro, quase 500 quilômetros. Óbvio, tem aeroporto lá em Santa Fé, tem aeroporto em Rosário também, que é aqui perto. Mas aí, nessa brincadeirinha, você pode botar pelo menos umas 7 horinhas, 6, 7 horas de viagem também para ir para lá. Lembrando isso tudo no meio do Campeonato Brasileiro. E contra o Oriente Petroleiro, Bolívia, por incrível que pareça, é o melhor, porque tem voo direto. Tem voo direto de São Paulo para Santa Cruz de la Sierra. O voo dura ali cerca de 2 horas, 3 horas, então é bem tranquilo assim. Você bota mais 1 horinha e meia aqui, saindo do Rio de Janeiro, vai dar ali 3, 4 horas num voozinho direto de São Paulo para Santa Cruz de la Sierra. Nem é um voo tão longo. Por exemplo, quando a gente bota aqui, ó, dá pra ter uma noção, ó. Aqui é o voo pra Barranquilha, ó. Toda essa linha aqui. Santa Cruz de la Sierra é por aqui, ó, onde tá minha setinha na tela. Então dá pra perceber a diferença. Esse vai ser provavelmente o nosso mais tranquilo, mas é o último jogo. Então, né, esse efeito talvez diminua um pouco, porque a gente já vai estar muito no ritmo do Brasileirão, pelo menos essa viagem um pouco mais tranquila. Mas a logística é bem complicada. Bem, passando rapidamente, a gente vai ver rapidinho o que eles acharam, né? O que eles falaram sobre o sorteio e baseado no sorteio do Fluminense. Ó, eu abri aqui alguns, deixei alguns aqui abertos, como por exemplo, alguns perfis aqui falando, ó, Fluminense está jogando... Essa daqui é pra mostrar que pode ter muita desinformação, tá? Os caras achando que a gente tava jogando, cara, abre o jogo, vê Fluminense mandando todos os jogos no Engenhão e não no Maracanã. O cara falou, o Fluminense não joga mais no Maracanã. Não sabia que tava fechado, né? Aqui, ó, é a opinião de um torcedor do União de Santa Fé. Não, aliás, perdão, do Júnior de Barranquilha. Um grupo difícil, todo mundo sabe que é o Fluminense... todo mundo sabe quem é o Fluminense e todo time argentino, por menor que seja, é complicado. Já aconteceu com a mesma... já passaram com o mesmo contra o Atlético Tucumã, né? Quando o Atlético Nacional enfrentou o Atlético Tucumã, da Argentina. Estou mostrando... ele tá falando aqui em cima, ele tá botando o União de Santa Fé sendo um dos melhores times como local do campeonato... campeonato argentino atualmente, né? Ou seja, tem respeito, ó. Aí esse aqui outra. Saiu o Fluminense ao Júnior na Sul-Americana. Aí a reação, tá tudo bem e tal, ele chorando. Ou seja, os torcedores em geral sabem que o Fluminense é a melhor equipe. Assim como tem outro aqui, ó. Tem torcedor do Júnior falando, a gente não jogou em casa na Libertadores do ano passado, tivemos que jogar lá no Equador, e aí mesmo assim eles não nos ganharam, e ainda ganharam, o Júnior ganhou a gente aqui no Maracanã. Enfim, então eles têm confiança ali nisso. Aqui é uma página da Bolívia. Ó. O Oriente Petroleiro conheceu seus rivais na Copa Sul-Americana. Os verdolagas rivalizarão
ante Fluminense, União de Santa Fé e Júnior Barranquilla. Que te parece o grupo del Refineiro? Refineiro, será que tem a ver? Ó, recontra difícil. Comprando vaselina. Poucas possibilidades. Enfim, já meio que tá morto, só tá esperando avisar. Esse daqui, ó. Li em algum lugar que diziam futebol natural, sem altura. Vamos ver como eles fazem. Enfim, é complicado, assim, porque se o Oriente Petroleiro, de fato, mandar seu jogo, deve mandar em Santa Cruz de la Sierra, facilita muito. Futebol colombiano, o futebol boliviano não é um futebol que nos amedronte naturalmente. É óbvio, a gente vai fazer vídeo aqui no canal, provavelmente vou tentar achar gente pra poder comentar desses 3 times, do cenário que chega pra esses 3 times, ou eu mesmo vou fazer um catadão, um resumidão, a Sul-Americana é mais complicada nisso. Mas ficou um grupo acessível, foi um sorteio bom pro Fluminense. O maior problema é a logística, mas para um grupo onde passa um só, a primeira coisa, não importa se o grupo é disputado, o ideal é que o grupo seja disputado, mas que você seja o melhor do grupo. Por isso a situação do Fluminense é melhor do que a situação do Ceará, do Atlético Goianiense, muito melhor do que a situação desses dois, e até mesmo do que a do Santos, porque apesar do Santos pegar um grupo disputado que ele é o melhor, é um grupo que tem um pouquinho de coisas mais chatas. Ele tem um jogo que é muito difícil com a altitude lá de Quito, que é jogo pra perder ponto. Tal qual o São Paulo também, que é o melhor do grupo dele e é um grupo mais fácil. Mas tem 2 jogos em altitude bem agressiva. E o grupo do Inter tem o Deportivo Independente Medellín, que aí é até um pouco mais similar ao nosso, mas provavelmente os 2 vão bater muito no 9 de outubro no Guairenha e vai ser quase uma final entre Inter e Independente Medellín. O que não é bom quando se passa um. O ideal quando se passa um, se tem um grupo que todo mundo vai se bater. É isso, sua opinião, deixa aqui embaixo. Até a próxima, valeu!